Glória a Deus. Salve, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Eu sempre gosto de dizer que na presença do Senhor nós nunca temos motivos para estar tristes. Mesmo sabendo que eu sou um homem completamente errôneo, incapaz de ficar um dia sequer sem pecar. O que ainda me motiva é saber que mesmo eu com tantas falhas, tantos erros, dotados de iniquidade e pecado, o Senhor ainda morreu por mim. Mesmo sendo eu um homem falho e pecador, Ele ainda me ama. Hoje, neste culto de primícias, eu quero dizer para você que, de uma forma diferente do que vem se tratar a primícia no nosso meio hoje, eu venho dizer para você primeiramente que esses alimentos que aqui estão, que foram tragos para a casa do Senhor, para que nós pudéssemos desfrutar deles, são nem 1% do que todo cristão deveria fazer para a contribuição da obra do Senhor. Vamos lá embarcar comigo nessa viagem, longa viagem, mas também breve. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 14, versículo 22, Deus acha? Vamos lá então ler a palavra do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Mestre: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali, sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perguntaram-se, dizendo: é um espírito? E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28, para aqueles que se perderam. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena
que tudo restastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E então, os que estavam no barco, vindo e o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Não sente-se ainda, não fecha a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 12. Romanos, capítulo 4, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 12. E esse foi o Pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Aleluia. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Versículo 15. Porque a lei opera e ira, porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja por graça, a fim de que a promessa já assegura a toda a semente, não só aquele é a da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas multidões, diante de Deus, em quem creu, que vivificará os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Versículo 18, para terminarmos: o qual conta a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E você sempre dando glória a Deus, aplaudindo ao Senhor pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua esplendorosa alegria. Irmãos, de agora em diante eu prometo para vocês que vocês não me verão subir neste altar sem sequer ter um livrinho comigo. Eu fui em uma... como é que se fala? Uma conferência. Obrigado. Eu fui em uma conferência da Igreja Videira, a Igreja de Células. Pensa numa conferência maravilhosa. Foi interessante que nessa conferência ela começa às 8, às 9 da manhã, mas só que, como eu fui com o meu tio, ele é pastor, e o pastor deles lá exige que todos os obreiros e pastores chegam 1 hora antes do evento. Então a gente chegou lá às 8 horas. Tinha alguma coisa a ver com isso? Não, mas eu tive que chegar junto com ele. E foi interessante que desde as 9 que começou até às 9 da noite, 21 horas, o negócio ficou lotado, mas pensão bem cheio.
chamados a viver. Eu não digo por experiência, mas eu digo por graça. Que não existe coisa melhor do que você ouvir de quem conhece e sabe. Imagina você chegar em uma palestra, por exemplo, sobre economia, e a pessoa não ser formada em economia para falar com você, tio. Você pode até entender alguma coisa, mas você não absorverá coisas boas dele, porque só pode falar de algo a pessoa que tem propriedade para falar daquilo. Você só fala sobre Deus se você tem propriedade de Deus para falar sobre aquilo. Você só fala sobre a esperança se você tem propriedade para falar de esperança. Você só fala de fé se você tem propriedade para falar de fé. Mas André, o que você quer dizer sobre isso? O que você quer nos trazer nessa noite de culto de primícias? Nós acabamos de ler no livro de Mateus sobre a fé de Pedro. Repita comigo: a fé de Pedro. Muitas pessoas, pelo contrário do que elas dizem, eu sempre gosto de andar na linha da contramão do que muitos pregadores pregam por aí. Muitas pessoas vão dizer, assim como Jesus disse, ó homem de pouca fé, ouviu dizer que Pedro teve mais fé do que muitos de nós. Melhorar a palavra para ficar bem abrangente, bem impactante, porque eu gosto de confronto. Pedro teve mais fé do que todos nós aqui. Tomé teve mais fé do que todos nós aqui, do que todos que estão lá fora. E hoje eu vou explicar por quê. Mas hoje não é uma palavra sobre fé, mas é uma palavra sobre primícias. Você vai entender aonde eu quero chegar com essa fé. Primeira coisa que é importante nós ressaltarmos, que só tem fé aquele que tem esperança. Só tem fé aquele que tem esperança. Nenhuma outra pessoa que não tem esperança não tem fé. Mas Jesus, como é que você concretiza isso, afirma isso? A esperança de um dia melhor vem mediante a fé. E por isso eu te digo, já para te contrariar e te confrontar mais uma vez, é que até o ímpio lá fora tem mais fé do que muito crente dentro da igreja. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas eles não ouvem a palavra de Deus. Como é que podem ter mais fé do que nós? Deixa eu te dizer uma coisa: ação é eminente a conhecimento. O que vale ter muito conhecimento na Bíblia, conhecer de Gênesis a Apocalipse e não aplicar isso nas nossas vidas. Isso eu disse na célula ontem e eu repito hoje. Do que adianta ter o saião lá embaixo, vir com paletó e gravata, se não aplica a palavra de Deus na sua vida? Do que adianta falar, olha, é proibido usar bermuda, mulher não pode usar calça? Do que adianta usar as saias lá embaixo e ter a língua afiada, só falta a cabeça da serpente saindo pela boca? Não adianta de nada. E algo que eu disse lá e eu vou repetir aqui também, porque eu gosto de confronto, eu aprendi dessa forma, que muitos de nós pensamos que na igreja todo mundo é santo, mas tem pessoas que chegam em casa são satanás. Essa é a verdade de muitos crentes hoje na igreja. Querem pegar, falar bonito, cantar bonito, gritar bonito, falar bom Jesus Christ, glória a Deus, aleluia. Mas quando chega em casa não é nenhum exemplo. Quando chega para dentro de casa
aquilo que eu sou na presença de uma pessoa, eu não sou na presença de outra. Um exemplo bem básico: você andando por qualquer lugar aí fora, você cumprimenta as pessoas de uma forma diferente. Mas quando você chega perante a sua mãe para falar alguma coisa, devemos sempre tratar com respeito, com dignidade. Em algumas horas é difícil até mesmo corrigi-los em forma de exortação e bem educativa. Imagine você virando para o seu pai e para a sua mãe e dizer: olha, você está errado. Um pouco difícil, né? Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que você está errado. E muitos de nós aqui na igreja não temos a capacidade de termos a fé de Pedro e a fé de Tomé. Lembram de Tomé? Muitos conhecem Tomé como aquela frase, né? Tenho que ver para crer. Ele viu? Sim ou não? Ele viu? Viu. E ele creu. Mas ele já cria antes. Então a fé dele não foi mediante ao ver, mas sim na certeza. Eu posso dizer para você, declarar: olha, você vai ter um filho depois de amanhã. Você tem fé para isso? Você vai falar: mas não estou com nem um mês de gestação, como é que o menino vai nascer amanhã? São 9 meses para uma criança nascer, como é que vai crescer em 24 horas? Não tem como. Mas você tinha fé antes. Mas mediante a minha afirmativa, você passou a não ter fé. Uma coisa bem interessante que eu vi, preste bem atenção nessa explicação. Uma pessoa que foi fiel em toda a sua vida, dando dízimo, oferta, tinha culto de primícias, trazia as primícias, priorizava a palavra de Deus, mas só que um dia ele não deu a oferta, não deu o dízimo, não trouxe coisas para primícias e parou de compactuar com as coisas de Deus. Somente porque ele deixou uma vez de ser fiel em tudo isso, faz dele uma pessoa infiel? Uma pessoa que passa a vida dele inteira trabalhando, mas só que um dia, em 24 horas, ele não trabalha mais. Faz dele um desempregado? Uma pessoa que foi fiel em toda a sua trajetória ao exército, mas só que um dia, em uma situação de guerra, ele precisou entregar o seu próprio exército ao exército inimigo, porque senão ele morreria. Por causa disso, ele é considerado um homem ileal, que não tem lealdade. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o fato de você ter errado uma sequer vez não te faz não ter mais a salvação. O que eu quero te dizer nessa noite é que você ter falhado com Deus uma vez não faz de você não ser mais filho. Você ainda permanece filho. E o exemplo mais simples e mais completo para a gente finalizar esse conhecimento e eu começar a pegar então é o seguinte: o filho pródigo, mesmo longe da casa do pai,
ele ainda permaneceu sendo filho. E aí nós entramos para dentro da palavra. Irmão, o que a fé de Abraão tem a ver com a fé de Pedro? E o que isso tudo tem a ver com as primícias? A gente passa muito tempo da nossa vida gastando ela com coisas inúteis. E eu repito, coisas inúteis. Nós passamos toda a nossa vida gastando a vida com coisas que não são relevantes. Muitas pessoas que eu já preguei isso e hoje eu vejo que eu estava totalmente errado. Muitos de nós viramos e falamos: olha, nós devemos primeiro cuidar da nossa casa para depois cuidar da igreja. Devemos sempre primeiro cuidar da nossa casa para depois cuidar da obra de Deus. Eu sempre critiquei pessoas que faziam ao contrário. Sempre falei: olha, a pessoa está com a casa destruída, a família derrotada, ela não pode permanecer na presença de Deus, conduzir a obra, ela tem que cuidar da família primeiro, alicerçar a família para depois ir para a obra de Deus. E hoje eu vejo que eu estava totalmente errado. Maldito o meu próprio conhecimento que me fez ser enganoso. Porque maldito o homem que confia no próprio homem. E o homem não é eu confiar no diabo, mas é eu confiar em mim mesmo. Primeiro fato, você não se deve deixar ser levado pelo que as pessoas dizem e pelo que as pessoas ensinam. Você tem que ter o seu primeiro critério, você tem que ter punho firme, decisão e nunca, jamais ficar em cima do muro. Pois a Bíblia diz que o morno, Deus vomitará. Antes fosse tu, e ele diz à igreja de Laodiceia, antes fosse frio ou quente. E por ser nem frio e nem quente, sedes morno, e o morno eu vomitarei. Sabe o que a palavra do Senhor quer dizer? Disso a gente passa a nossa vida inteira entendendo isso errado. O morno, vamos deixar o morno para depois. Vamos focar aqui no quente. Pelo contrário de que muitos pastores ensinam, leigos são eles, o morno nunca foi e nunca será o quente. O quente nunca será e nunca foi aquele crente pentecostal ou aquela igreja pentecostal. Que pessoas assimilam o fogo com o fogo de Pentecostes, e eu te digo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O frio não tem nada a ver com uma igreja metodista ou presbiteriana, como muitos dizem, que são igrejas que não batem pau. Pelo contrário, o quente é a graça e o frio é a lei. Nunca misture a graça com a lei. Nunca, preste atenção nisso, nunca misture a graça com a lei, porque juntos ficam um morno, e um morno resumido. Sabe por que nunca se deve misturar a graça com a lei? E quando eu falo a lei, não é a lei dos homens, mas sim a lei de Moisés, dada no Velho Testamento. E eu não estou dizendo para você arrancar o Velho Testamento da Bíblia, não, pelo contrário, permaneça com ele. Mas o que eu estou te dizendo, que a lei que se viu para Moisés não te serve mais. Você hoje vive na graça. Nós acabamos de ler em Romanos capítulo 4. Vai nos dizer assim, sabe? Você pode jogar aí para a gente? Romanos capítulo 4, versículo 12.
pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé. Preste bem atenção e guarde isso: pisadas daquela fé, que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão. A promessa, preste bem atenção nisso, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posterioridade, mas pela justiça da fé. Aleluia. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Entendeu alguma coisa? Amém? Então preste bem atenção nisso aqui. A herança da terra não veio da lei de Abraão. A promessa como herdeiros da terra não veio da promessa e da lei de Abraão. Ela veio da fé. Repita comigo: da fé. Repita mais alto para que eu possa entender. Da fé. Hebreus 11 vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé, ela é fruto da graça. A fé é fruto da graça. Imagine como que a graça que foi nos concedida após Atos 2, ela fosse uma árvore imensa, grande, e a fé fosse cada fruto daquela árvore. O que eu estou te dizendo nessa noite, presta atenção aqui em mim, olha para mim. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que a fé não seria nada se não existisse a graça. Como assim? Heresia? Não. Nós só recebemos uma promessa. Esperamos essa promessa porque nós ainda temos fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não
você vai estar sobre os seus problemas. Quando você tiver fé e maturidade para entender que a fé é iminente, a esperança, você vai ficar sobre os seus problemas. Não vai ser os seus problemas que vão te controlar, mas você que vai controlar, você vai estar sobre os controles. É muito maravilhoso quando nós lemos a Bíblia e entendemos que a Bíblia para nós é como se fosse uma ata de psicologia. Eu estive conversando com minha tia hoje, e ela é psicóloga, e eu fiquei lá no prédio da igreja deles, ajudei eles a limpar a igreja lá, e depois nós voltamos para a casa dela para ensaiar, porque antes de eu vir para cá eu estava em outra igreja cantando. E ela começou a falar de algumas coisas que ela via na psicologia e também na psicanálise. Eu entendi que, e ela falou uma coisa bem interessante que até agora eu estou replicando isso na minha cabeça como se fosse uma bolinha de ping-pong. A psicologia nada mais é do que um fundamento bíblico. Existe algo na psicologia que se chama TCC. Não é o TCC que a gente faz no término da faculdade, mas é a terapia cognitiva comportamental. E ela me disse que essa estratégia da psicologia nada mais é baseado do que nos Salmos, que diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Lembra desse salmo? O que eu quero dizer para você, eu não vim te dar aula de psicologia, de direito, de nada. Eu vim ensinar para você nessa noite que os seus problemas nada mais são do que um controle remoto. Um dos nossos maiores erros é deixar o controle remoto de lado e focar na televisão, pensando que é a televisão que é o problema. Realmente, a televisão não é o seu problema, ela mostra o seu problema, mas o seu maior problema está no controle, porque é no controle que você muda de canal. Se você enfrenta problema na sua vida, pega o controle. Não tente consertar a televisão, pega o controle, para que você entenda melhor. Pega o controle. E nunca deixe o controle de lado. Principalmente quando você tem perto de você crianças, porque senão ela vai quebrar o controle. O que isso quer dizer? Nunca tenha do seu lado pessoas com mentalidade baixa ou infantil, porque são essas que vai fazer você perder o rumo da sua vida. São certas amizades que nós temos no nosso dia a dia que nos faz perder o controle, porque as mesmas acabam nos influenciando. Mas Pedro tinha amizade com os discípulos. E repare que os próprios discípulos disseram que Jesus era um fantasma, mas Pedro ainda ele tinha o controle da situação e ele não deixou ser influenciado pelo que os seus amigos de ministério estavam dizendo. Aleluia! Jesus disse: não temas, pois sou eu. Eles falaram que Jesus era um fantasma, mas Pedro provocou a situação. Repita comigo: Pedro provocou a situação. Comece a provocar coisas em sua vida.
precisar correr atrás das bênçãos, mas eu não estou falando de bênçãos, ninguém que falou de bênçãos, calma. Provoque situações na sua vida. Eu estou me parecendo, me sentindo igual um coach aqui em cima, né? Está parecendo um coach isso aqui, não está nem pregação. Mas eu quero dizer nessa noite é que se você tem um problema, o problema não é seu. Se você tem uma guerra, a guerra não é sua. Se você tem uma dificuldade, a dificuldade também não é sua. Aleluia. Mas você tem que provocar uma situação para sair da onde você está. Então corra atrás dessa situação. Alguém consegue um emprego ficando sentado? Alguém consegue dinheiro permanecendo dormindo? Da mesma forma, você ainda tem sorte, olha para você ver como nós somos privilegiados. Nós alcançamos a graça sem sequer mover um dedo. Muitas pessoas me questionam o seguinte: eu não estava no jardim do Éden. O que eu tenho a ver com isso? Jesus é injusto. Eu torno a dizer uma frase que eu aprendi com a cantora Ana Clara Rocha, daqui de Minas Gerais, que ela diz assim: eu não estava no jardim, mas eu herdei a culpa. Mas eu também não estava na cruz do Calvário, eu herdei a graça. Aleluia! Não se limite pelos seus problemas. Trate eles como se fosse apenas mais um. Não deixe o seu inimigo ver que é a sua primeira vez lutando com um gigante ou contra um leão. Mas deixe ele ver que você está preparado, que você lutou com piores do que ele. Mesmo que você nunca tenha lutado na sua vida, mas você demonstra que você está preparado. Não ganha um jogo o time que não treina. Mas irmão, eu não consegui. Não se limite por isso. A sua derrota, o seu fracasso foi somente um treino, porque a vitória vai vir sobre coisas maiores do que você imagina. A sua vitória ela não vem sobre coisas miúdas, mas sim sobre coisas maiores do que essas que você já lutou. Qual que é mais fácil? Você bradar a sua vitória sobre um anão no ringue? Ou você bradar a sua vitória com um cara bombado, mais de 2 metros, e você conseguiu derrubar ele? É muito mais bonito e também, né, logicamente, mas já você falar que derrubou um grandão de 2 metros bombado do que derrubou um anão. Isso não é covardia também, né? Porque o tamanho da sua dificuldade não tem nada a ver com a sua experiência. Experiência única. Só eu vou saber a dor que eu sinto, somente você sabe a dor que você sente. Mas só que o nosso problema é que a gente coloca a nossa dor, o nosso achismo, o nosso eu, a nossa dúvida na frente da fé. E é por isso que hoje nós temos muitas pessoas na igreja que não prosperam. Eu só falar de prosperidade, vem falando de dinheiro. Meu irmão, prosperidade nunca foi dinheiro. Ser próspero nunca foi sobre dinheiro. Ser próspero é ter a mão abençoada, e tudo que você tocar prosperará.
E aonde colocardes as plantas dos seus pés, prosperar. Isso não é lei, isso é graça. Você está conseguindo entender a diferença da lei e da graça? Por isso, não sede morno, você vive pela graça, você vive na graça. Então seja quente pelo Espírito, tenha o seu coração queimando pela chama que arde mediante os dois. Mas, se quer com que essa chama nunca se apague, eu não vou ser hipócrita, você mantém a chama acesa, não é lendo a Bíblia, não é lendo livros, não é escrevendo frases motivadoras, não é trazendo para você objetos que vão te deixar à vontade. Pelo contrário, o que mantém a sua chama acesa se chama comunhão. Não entendi, não tem problema, eu te explico com o maior prazer do mundo. Uma brasa só permanece acesa se ela estiver junto com a outra brasa. Quem já acendeu o fogão a lenha? Hoje eu conheci uma mulher que estava internada por só mexer com o fogão a lenha. Estava voltando no prédio da igreja videira e o pastor Luciano virou e falou: vamos aí visitar uma irmã da igreja que já tem quase 2 meses que ela não vai na igreja. Vamos lá. Mas chegou lá, eu não sabia, eles não sabiam, só o casal sabia que o tio da mulher tinha morrido hoje de madrugada e que a prima do esposo dela estava internado com problema no pulmão mediante as fumaças que ela vinha respirando. Eu falei: gente, eles falam que fogão a lenha tem um gosto tão bom, né? Comida é ruim que eu não fogão a lenha, deixa a mulher encamada agora, tá vendo? Aí eu logo pensei: bom, melhor encamado com fumaça do que no cemitério com explosão do gás, né? Vamos ponderar. Mas só que o negócio que eu não firmei os meus pés até agora foi saber que uma pessoa que conhece o Evangelho era diácono, pregava e cantava. Quando a gente entrou pela porta da casa deles, ele estava lá no fundo com uma lata de sardinha limpa, mas fumando um cigarro e tendo a lata de sardinha como apagador. Conhecia o rapaz? Até agora não conheço. Não sei nem o nome do indigente, mas eu sei que eu conversei com ele. A gente oramos, a gente orou. Misericórdia, a gente oramos. Meu Deus, perdoa. Amarrado. Repreende todo o erro de português em nome do Senhor Jesus. A gente orou junto com esse casal e era o mesmo que estava lá no fundo fumando. E a mulher dele virou, e ela estava com máscara porque ela estava gripada, virou e falou: olha, eu xingo ele todo dia, porque ele fica fumando, escondido de mim. Eu xingo ele todo dia, porque ele conhece a palavra, já pregou, já cantou, era diácono da igreja e permanece nesse lugar. E aí o pastor Luciano virou e falou assim: olha, falou o nome do rapaz, que eu não sei. Falou: a Bíblia fala 20 como estrais. Eu falei: aí não, irmão, essa é a pena, né? Aí tu foi longe demais. Mas a gente entende o que eles querem falar. É que realmente quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente realmente vem do jeito que a gente está. Assim como o filho pródigo não teve nem dinheiro para trocar de roupa, quem já
perseguição nas suas mãos. Você consegue identificar junto comigo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam? Mas o que isso quer dizer com as primícias? Quero divulgar para os irmãos uma coisa que eu estive estudando. Eu falei para o meu pai, eu vou estudar, não concordo com isso, mas eu vou estudar. Estava voltando na faculdade esses dias, minha mãe virou e falou ao seu pai, falar que quem não dá o dízimo oferta, quem não contribui para a casa do Senhor, quem estava aqui nesse dia? Eu não estava, então posso passar a mão. Quem não contribui para a casa do Senhor é considerado o anticristo. E ele falou comigo, explicou para mim. Eu falei, eu não concordo com ele, não, eu vou pesquisar. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de estudar. Por quê? Porque eu gasto na minha mente com coisas que realmente vão me dar alguma coisa. Mas aí eu me deparei com a seguinte situação de madrugada. Eu estava estudando para uma prova. Inclusive eu perdi essa prova na sexta-feira, cheguei atrasado, peguei ônibus errado, fui para lá do outro lado do centro. Voltei a tempo, a professora falou: você chegasse 30 minutos antes, eu dava a prova para você. Mas quando você chegou uma hora depois, você marca a segunda etapa da prova que você faz. Eu falei, tem que pagar, porque eu fiquei com a impressão que a recuperação é 300 reais para pagar, para fazer a recuperação. Eu falei, tá doido, na minha época na escola nem pagava. Eu falei, recuperação não é um problema para mim. Vamos passar lá nada nesse negócio. Aí me disseram, eu estava estudando, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou estudar para a faculdade, não vou deixar para estudar para a faculdade de manhã cedo. E aí, eu vou me questionar a coisa que meu pai me falou. Mas só que eu fui enfatizando. E quando eu começo a pesquisar as coisas, eu fico igual a Cris fala que eu sou nerd. Só falta colocar um óculos assim, latão assim na cara, e eu fico lá pesquisando aquele trem todo. E eu cheguei no denominador comum. Não sou bom em matemática, mas eu consegui chegar no denominador comum. Da glória? Amém. O conceito de anticristo, eu vou ler aqui para vocês, para que vocês entendam. E vocês vão prestar atenção no meu para-casa aqui, porque tu não fez o seu para-casa, eu fiz. Então tu vai me ouvir também. Presta atenção. O conceito de anticristo, anti, do grego, contrário, significa contrário. Cristo é de onde? A palavra Cristo vem de quê? Hebraico, sei bom, dia. Transformando Cristo para o hebraico. Do hebraico, ela vem do hebraico, tá? Presta atenção, ela vem do hebraico. Não se fala Cristo em hebraico, tá? Ela vem do hebraico. E a língua que nós falamos hoje é latim. Então, Cristo, latim. Lembra lá dos padres falando em latim? Cristo. Cristo é latim. Depois vem uma pro espanhol e pro português, que foram os povos que estavam aqui, né? Na época da imperatriz em Portugal. Nós somos colonizados por Portugal, então significa Cristo. Então prestem atenção. Anti significa o quê? Anti significa o quê? Isso aí. Quase isso. Anti, contrário, tem o sinônimo de contrário, mas vem como aquele que se opõe. Anti, opositor. Tá? E Cristo, Salvador. Então, quando eu
não digo Cristo e antes, eu digo tudo aquilo que se opõe a Cristo. O que se opõe a Cristo? É o macumbeiro que está lá fora? O que se opõe a Cristo é o satanista que está lá fora? O que se opõe a Cristo é a pessoa que está neste momento, num domingo como esse, numa roda de samba, comendo uma farofa com churrasco, bebendo uma cerveja. O que se opõe a Cristo somos nós, crentes fariseus, que estamos dentro da casa do Senhor. Mas do que vem tudo isso? O que eu quero dizer para você nessa noite é que todo mundo, cada um de nós, temos um dever. Um dos primeiros mandamentos que Cristo nos deixou de modo cognitivo e pluralista para todo mundo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. Essa é aquela mensagem do ide. Todo mundo gosta dessa mensagem. Mas só que para que nós possamos ir por todo mundo, existe uma série de critérios que é importante a gente ter consigo, para que a gente entenda o seguinte: é necessário que nós possamos identificar. Da mesma forma, quando nós abrimos uma igreja, nós levantamos aqui, nós não levantamos ainda, mas semana que vem a gente vai levantar. É importante que se abra uma igreja, quando se abra uma igreja, levante dizimistas fiéis, porque são eles que colocarão essa igreja em estabilidade. Não estou falando colocar a igreja de pé, eu estou falando que colocarão a igreja em estabilidade. Por que em estabilidade? Hoje eu vou dar aqui um dado interno da nossa igreja. No mês, em um mês, presta atenção, em um mês tem quantos dias? 30 dias. Alguns 31, outros 28, como fevereiro. Mas no geral, se você cai no concurso perguntando quantos dias tem no mês, se responda 30 dias. Em um mês, a nossa igreja, ela adquiriu em dízimo e oferta, presta atenção, somente em dízimo e oferta, R$575,10 do mês passado, tá? Nós já estamos em abril, mês passado é março. 500. Mês passado é abril, nós estamos em maio. Nós estamos em maio. É. Ixi, misericórdia, não é? Então, mês passado, eu disse R$575,10. Nós pagamos aqui na igreja R$1.200 de aluguel. 1.300? Misericórdia, já subiu. R$1.300. Esses R$575,10 equivalem a... Eu vou fazer com 200, que já tinha feito com 200, depois eu apresento mais 100. Mas equivalem a 42,10% do valor da igreja. Mas e aí, irmão? Os outros 58,90, quem tira do bolso? O pastor presidente. A gente veio e fala, o pastor sem igreja. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o dízimo. O que é o dízimo? Alguém sabe me dizer o que é o dízimo? Com base bíblica. O que é o dízimo?
agora eu vou explicar tintim desses todos os conhecimentos maravilhosos, extraordinários, espíritos. Se todos cristãos deixassem de dar o dízimo, que é 10%, dízimo é na lei, tá? Deixasse de dar o dízimo da lei, os 10%, e desse a oferta, que na graça é tudo. Hoje não existiria igrejas pequenas. Como assim? É tudo? Eu vou dar na casa meu dinheiro, eu vou fazer igual o voto da fogueira samba, igual o universal? Dá tudo? Não. Aquela viuvinha, lembra da viuvinha? Quantas moedinhas da viuvinha tem? Ela deu. Entregue para Deus então o seu tudo. Meu irmão, eu sou desempregado, não tenho trabalho. Entregue para Deus o seu tudo. Mas o evangelista está querendo extorquir. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso eu aprendi com meu pai, a gente tem que dar honra a quem tem honra. Se você não tem honra, você não é digno de receber honra. Por exemplo, quando nós fazemos algum evento aqui na igreja sobre decoração, sai dos bolsos de sempre quem está na frente. Não é verdade? Já a Polícia Cristiana, pastor Denilson, já mencionaram a Raquel, que os diga, né? Inclusive as mensalidades estão chegando. Só todos os cartões. Daqui a pouco o cartão da Cristo está igual sem fundo, cheque sem fundo. Sem limite. Amém? Cartão black. Profetizo em nome de Jesus. Vamos gastar muito. Mas sobre frutos na igreja, a gente sempre identifica que é melhor ser Cristo. Como eu faço para que eu seja igual a Cristo? Eu vim para servir e não para ser servido. Não assim como eu não tenho emprego fixo, trabalho, não trabalho, só ajudo meu pai lá na oficina. O que tem para mim eu recebo e boto o pau para quebrar. Se eu não tenho dízimo fixo para dar na igreja, eu dou com as minhas obras. Mas então qual que é a minha obra? Só para eu ir pregar? Não. Eu que o siga. Tem que limpar a igreja. Vai lá. Mas tem que ir na igreja. A Cristiana não gostou do que a gente fez. Tem que ir lá e fazer. Pega a sacola. Vai carregar sacola da igreja nova para a gente trazer? Nós vamos. Mas tem que dar um lanchinho pelo menos. O vaso não para vazio. O que eu quero te dizer nessa noite é que se você tem algo para investir na igreja, tenha fé e não tenha medo de investir. O que o pastor Denilson dizia de uma certa forma, um pouco no seu linguajar, mas que eu possa te dizer de uma forma mais formal do que ele já te dizia, é que a igreja, ela não depende de dízimo, ela depende de oferta. Ele dizia: a igreja não depende de dízimo. A igreja, ninguém depende do seu dízimo. Depende da graça de Deus para ficar. E eu vou te dizer: a graça é a oferta, não é dízimo. Amém? Esses objetos, perdão, misericórdia, esses alimentos que estão aqui hoje, não estão aqui pela lei, eles estão pela graça. A primícia é um efeito da graça, não da lei. A primícia da pastora que está dentro do gasofilácio, daqui a pouco a gente vai orar para os dizimistas e ofertantes, não estão na lei, ela está na. Então aprenda a viver graça.
E nunca misture graça com medo. Porque se você ficar bobo, Deus vai te vomitar. Eu também vou vomitar você, porque eu não quero nenhum crente infantil do meu lado. Eu quero andar com pessoas que têm o direcionamento de Deus. Nós queremos andar com pessoas que têm a capacidade de ler a Bíblia, entender, aplicar na sua vida e fazer disso propósitos e propósitos para o crescimento. Amém? Fica de pé. Essa oração final ela vai ser especialmente para que você compreenda o conceito de dízimos com primícias. Diaconatos, faça-me um favor em nome do Senhor Jesus. Amarres as mãos dos servos de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, eu quero que o Senhor nesta noite, como já lhe foi certo sobre as promessas que o Senhor tem para nós, eu quero que o Senhor, peço a Ti, que venha multiplicar as Suas bênçãos sobre as nossas vidas. Peço a Ti que venha transformar as nossas vidas de forma de que nós nunca esperávamos e que possamos investir na Tua obra de forma que nunca investimos antes. Eu venho pedir ao Senhor que nessa noite derrama as promessas da frutificação, que este ano ainda possamos frutificar de forma a gerar fruto, de forma com que pessoas assustarão, que esta congregação possa expandir de forma com que nós nunca imaginamos, que possamos alcançar alma, não por mérito nosso, mas por graça dele. Que possamos levantar as nossas mãos e louvar, porque a única coisa que nós temos é aleluia. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Você que veio nesta noite, está com a disposição, vem aqui na frente e receba essa unção nesta noite, em nome do Senhor Jesus.